Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. No início de novembro do ano passado, eu tive a oportunidade de pregar aqui um sermão no livro de Abacuque, em seu capítulo 3. E nós pastores geralmente temos o costume de, depois de pregar num livro, talvez tão pequeno quanto Abacuque, só voltar a ele depois de um bom tempo. Mas eu quero fazer justamente isso com os irmãos hoje, crendo que há grandes lições para nós aprendermos nesse livro. Eu convido você então a abrir sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. O texto que nós vamos ler vai estar aqui na nossa tela. Para quem nos assiste através da internet, estará como legenda. Mas se você tiver uma Bíblia, seja digital, seja física, abra essa Bíblia, porque nós vamos fazer um grande panorama do livro, e é importante para você conseguir acompanhar todos os versículos que nós vamos ler. Abacuque, capítulo 2, vamos ler os versos 1 ao verso 5, onde a palavra do Senhor diz: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Palavra do Senhor, vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas. E nesse momento, com a tua palavra aberta e lida diante de nós, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor transforme a nossa vida e fortaleça a nossa fé nessa noite. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abacuque 2, versículos 1 a 5, é o texto central do livro de Abacuque. Por mais que o capítulo 3 e as suas afirmações finais sejam as mais famosas, é aqui que está o suprassumo do livro e a expressão mais importante. Tão importante que ela vai aparecer no Novo Testamento 3 vezes. O justo viverá pela fé. Meus irmãos, Abacuque é um profeta diferente de todos os outros que nós temos na Bíblia. E a grande diferença está na postura que o profeta assume ao escrever a sua mensagem. Como é que os profetas geralmente escrevem? Qual é o padrão? Eles são chamados por Deus, falam sobre os problemas que estão assolando a nação e chegam à conclusão de que tudo o que está acontecendo é devido ao pecado do povo. E então eles passam a mensagem de Deus, preocupados e chamando o povo ao arrependimento, confrontando o povo para que eles se voltem para Deus e assim sejam restaurados. Mas Abacuque é o único profeta que vai na direção oposta. Em nenhum momento ele escreve chamando o povo ao arrependimento. Não que isso não seja importante. Mas, na verdade, Abacuque se enche aqui de coragem e de um pouco de presunção também, e questiona a justiça de Deus. Ele coloca em xeque a ação de Deus no meio de seu povo. Se você voltar aí lá para o capítulo 1, você vai ver
o que o profeta pergunta a Deus. Capítulo 1, versos 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então notem aqui que, diferentemente dos profetas que defendem a causa de Deus diante do povo, Abacuque troca de lugar. Ele defende a causa do povo diante de Deus. É quase como se ele estivesse perguntando: Senhor, você está dormindo? O Senhor está desatento? Não está vendo tudo o que está acontecendo em nossa nação? Não está vendo tanta iniquidade no meio do seu povo, tanta violência, o povo perecendo, a justiça sendo torcida, o perverso cercando o justo? O Senhor está ignorando tudo o que acontece ao nosso redor? Se ele estivesse aqui hoje, o que ele perguntaria? Senhor, essa briga política faz sentido? Cadê o Senhor agindo no meio do seu povo? Por que o Senhor está permitindo o teu povo sofrer tanto com essa pandemia? Pessoas que te servem. De vez em quando, nós mesmos temos vontade de fazer algumas dessas perguntas para Deus, não é verdade? Senhor, por que eu? Ou, Senhor, por que não eu? Por que o Senhor não ouve minhas orações? Por que o Senhor permite que eu passe por essa situação no meu trabalho? Por que a minha família continua destruída, mesmo que eu sirva ao Senhor? Por que eu não consigo me recuperar na minha saúde? Deus, o Senhor está aí ainda? Está me ouvindo? Nesse sentido, então, meus irmãos, o profeta se identifica conosco. Se coloca no seu lugar como um mero mortal e não nega aquilo que está vendo, aquilo que ele está passando. Ele não ignora a sua realidade e não finge que as coisas estão bem, porque elas não estavam. O problema é que ele ignorou uma verdade que nós mesmos ignoramos muitas vezes. Aquela verdade universal que diz: não há nada tão ruim que não possa piorar. Esse é um resumo do que Deus responde a Abacuque. Abacuque, você acha que está ruim aí entre o seu povo? Então, se prepara, porque se eu falar do que vem pela frente, você não vai acreditar. Veja aí no verso 5 do capítulo 1. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, os caldeus é uma referência ao Império Babilônico, aquele povo que levou o povo de Deus para o exílio. Eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. E então passam como passa o vento e seguem, fazendo-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. A resposta de Deus, então, é completamente inesperada, porque Abacuque está se voltando aqui para Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que prometeu abençoar o seu povo, como nós lemos hoje, pela manhã. Mas a resposta que Abacuque recebe de Deus parece que vai na direção contrária. Abacuque, você quer ver então que eu estou agindo? Levante os seus olhos.
O império que está prestes a levar o povo para o exílio não está fazendo isso aleatoriamente, porque sou eu que estou levantando esse povo, sou eu que uso os ímpios como instrumento do meu juízo sobre o meu povo. Não ache que tudo o que está acontecendo à toa, por acaso, por falta de sorte de vocês, pela situação política e econômica que o mundo está vivendo. O profeta aprende da maneira mais difícil que os caminhos de Deus nem sempre são tão lógicos. Nem sempre são da maneira como nós vemos, como nós esperamos. As respostas de Deus às nossas orações podem nos surpreender. E Abacuque se surpreende com a resposta de Deus. Espera aí, Senhor, eu entendi direito. O Senhor vai usar uma nação mais ímpia do que o seu próprio povo para destruir-nos? O Senhor não diz que é santo, que não pode ver o mal? Que sentido há nisso? Eles vão atribuir a vitória deles ao Deus deles. É isso que o Senhor quer ver. É justamente isso que Abacuque coloca para Deus no versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Nós não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Abacuque não se cala, Abacuque questiona a Deus mais uma vez. E é assim que nós chegamos ao texto que queremos refletir hoje. Feito quase como uma forma de debate, o profeta questiona, Deus replica e o profeta faz a sua tréplica. E então espera para ver o que Deus irá falar. E de fato, meus irmãos, como já falamos aqui, os planos de Deus nem sempre são tão claros para nós. Ainda mais por causa de nossa limitação, de nossa pequenez, de nossa pecaminosidade. O profeta Abacuque aponta para cada um de nós, para cada um de nossos questionamentos internos, existenciais e espirituais. E por isso, o texto de Abacuque 2, versículos 1 a 5, tem muito a nos ensinar em tempos quando nós não entendemos o agir de Deus na história, o que Deus está querendo fazer, onde nós não conseguimos enxergar para onde Deus quer nos levar. Em momentos onde nós estamos buscando e queremos receber direção e orientação divina. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para vermos nesse texto 3 grandes lições para a nossa vida, quando queremos receber orientação divina. A primeira delas é que, se nós queremos receber uma orientação, uma direção divina para a nossa vida, para que caminho tomar, para o que está acontecendo, nós devemos nos colocar diante de Deus e nos preparar para receber essa orientação. Nos preparar para recebê-la. Depois de ter questionado a Deus pela segunda vez, qual é a atitude do profeta? Veja aí no versículo 1 do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha
queixa. Abacuque então se prepara para ouvir a resposta de Deus. Ele não sabe quando ela virá, se será de imediato ou não. Percebam que em nenhum momento ele declara aqui, em nenhum momento ele diz quanto tempo Deus demorou para respondê-lo. Mas não importa quanto tempo Deus demore, o profeta se prepara para recebê-la. Aqui ele começa a utilizar uma linguagem militar, Ele se coloca em cima do ponto mais alto da cidade, como um vigilante na torre mais alta da muralha, a torre de vigia. E essa linguagem, claro, é metafórica, É muito comum nós vermos em outros livros proféticos essa mesma expressão, o profeta comparado a um vigilante, a alguém que está no ponto mais alto e assim que recebe uma visão de Deus, anuncia aquilo que está vendo para alertar o povo, para preparar o povo, impedir um desastre e garantir a segurança da comunidade. Abacuque então vigia, espera a Deus respondê-lo. Uma das lições que nós precisamos aprender é a seguinte: Abacuque não tem dúvidas de que Deus vai respondê-lo. Pelo contrário, a sua certeza é tão grande que ele espera até ser repreendido por Deus. Notem que o texto aqui ele é um pouco ambíguo, Ele diz: vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Uma outra palavra para queixa aqui é repreensão. Abacuque espera para ver que resposta ele terá para a queixa que ele fez a Deus, ou que resposta ele dará à repreensão que Deus dará a ele também. Em ambos os casos, o profeta tem a plena certeza de que Deus não ficará em silêncio. Essa é a certeza que precisamos ter também. Se você precisa receber direcionamento de Deus, se você quer entender por que está passando pelo que você está passando, se você quer ter uma resposta para o tempo tão difícil que vivemos, tenha sempre em mente que Deus não está em silêncio. Nós é que muitas vezes não estamos preparados para receber a resposta divina. Deus não está apático ao que acontece com a humanidade. Deus não está distante de nós e Ele não ignora as nossas dúvidas e questionamentos mais profundos. Pelo contrário, Ele promete em sua palavra que quando nós o buscamos de todo o coração, nós o encontraremos. Ele vem ao nosso encontro. Por isso, precisamos estar preparados, atentos, com os nossos olhos e ouvidos abertos para receber a resposta divina, mesmo que ela demore, mesmo que ela não nos agrade. A segunda lição que o profeta nos ensina é que quando queremos receber a orientação divina, devemos nos preparar para praticar essa orientação. Veja aí nos versos 2 e 3. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Nós não sabemos quanto tempo se passou até Deus responder ao profeta, só sabemos que em algum momento Deus respondeu, Deus se manifestou e disse: Abacuque, se prepare. Me preparar como, Senhor? Primeira orientação: escreve a visão que eu vou te dar. Deus quer deixar aqui algo para o futuro, registrado, para que muitas pessoas possam ler. Segunda orientação: grava isso sobre tábuas. No hebraico, tábuas de pedra ou tábuas de barro. A ideia do verbo gravar aqui é escrever algo de maneira
clara e esclarecer aquilo que está escrito. Não é simplesmente esculpir. Terceira orientação, para que a possa ler até quem passa correndo. Aqui a gente precisa esclarecer algo importante. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que Deus está orientando Abacuque aqui a construir o primeiro outdoor da história. Mas, em nenhum momento, Deus pede que o profeta escreva com letras grandes. Além disso, não está claro que visão é essa que ele vai escrever. Há várias possibilidades. É o verso 4 somente? Ou seria o verso 4 e 5? Ou seria todo o capítulo 2, quando ele profetiza contra a soberba das nações? Ou seria o capítulo 3, quando Abacuque tem uma visão de Deus vindo como um cavaleiro lutar em favor de seu povo? Seja o que for, é muita coisa para se escrever no outdoor. E por fim, a gente precisa se perguntar também, uma vez que eu tenho algo tão importante sendo revelado, por que alguém passaria correndo? Na antiguidade, quem ia correndo de um lugar a outro eram os correios, os mensageiros, as atalaias, as pessoas que levavam mensagens de um vilarejo para o outro, de um reino para o outro. E muitas vezes na Bíblia, os profetas eram comparados a atalaias, a pessoas que estavam correndo, levando a mensagem divina, transmitindo a mensagem para o povo. E provavelmente esse é o sentido que o nosso tradutor quis dar aqui. Mas assim como no primeiro versículo, o texto do versículo 2, meus irmãos, também é escrito de uma forma ambígua. Tanto pode ser isso que nós lemos aqui, que o nosso tradutor preferiu optar, para que a possa ler quem passa correndo, quanto pode significar para que possa correr quem ler essa visão. E nesse caso, correr é um verbo muito importante também. Por dois motivos. Primeiro, porque é um verbo muito utilizado também para descrever a atividade dos profetas. Então, todo aquele que ler essa visão deveria proclamá-la. Segundo, porque nos livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e também no Novo Testamento, o verbo correr tem o sentido de viver. E nesse sentido, Deus está falando que aquele que lê a sua mensagem deve viver por ela. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, primeira orientação, escreve. Segunda, grave e esclareça. Terceira, viva por ela. E quarta, espera por ela. Versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque, você pode não estar percebendo, mas eu tenho um grande plano para toda a humanidade. E cada parte desse meu plano se cumpre num tempo específico. É isso que Deus está dizendo. Se você acha que Deus está demorando para cumprir suas promessas, Deus nos chama para realinharmos a nossa visão, porque tudo acontecerá no seu tempo. Assim, meus irmãos, devemos nos preparar não só para receber a resposta divina, mas para pôr essa resposta divina em prática. E por fim, em terceiro lugar, devemos crer. Crer nas promessas de Deus, na sua intervenção e na sua redenção.
Verso 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deus está aqui resumindo as características do soberbo e ensinando que o crente, aquele que crê nas promessas do Senhor, viverá porque crê. Nós não precisamos invejar aqueles que prosperam com as suas maldades, não precisamos nos desesperar ao vermos a iniquidade prosperando e ao vermos as situações ficarem cada vez mais difíceis para nós. O justo viverá pela fé. É a frase mais importante do livro de Abacuque. E talvez a frase mais significativa do Antigo Testamento. Porque ela traz um conceito que se opõe às ideias limitadas do profeta. Ela vai na direção oposta ao que nós achamos natural. A ideia de que tudo aquilo que nós vemos corresponde à realidade última e final. O justo viverá pela fé é uma frase quase irônica. Deixa eu te mostrar o porquê. No primeiro capítulo, verso 3, o profeta questiona a Deus, porque Deus mostra a iniquidade e o faz ver a opressão. No verso 4, ele diz que a justiça nunca se manifesta, ele não consegue ver a justiça sendo executada diante dos seus olhos. No verso 5, Deus então conclama o profeta a ver o que ele está fazendo entre as nações e a olhar a obra que ele está realizando. No verso 13, Abacuque responde: Senhor, tu és tão puro de olhos que tu não podes ver o mal e a opressão tu não podes contemplar. Aqui no segundo capítulo, Deus responde ao profeta, orientando que ele escreva em tábuas uma visão. No versículo 4, nós temos a expressão eis o soberbo. Eis é uma interjeição que significa contemple, veja o soberbo. No terceiro capítulo, Abacuque vai descrever uma epifania, uma visão que ele tem de Deus se manifestando. E além disso, no versículo 7 do capítulo 3, o profeta vê as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian tremem. No versículo 10, os montes te veem e se contorcem. Vocês notaram a semelhança entre esses versos? O verbo ver está não só sempre presente neles, mas ele está sempre relacionado a algo que preocupa, algo que frustra ou que deixa o profeta muito nervoso. Meus irmãos, aquilo que nós vemos pode nos assustar, aquilo que nós vemos pode nos frustrar, aquilo que nós vemos pode nos tirar do sério. Tudo o que nós vivenciamos em nosso dia a dia pode nos levar a questionar a bondade de Deus e a sua ação na história. Mas aqui, nessa pequena frase de Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Deus está nos ensinando que, embora tudo ao nosso redor se resuma a caos, a nossa vida não depende daquilo que se passa diante de nossos olhos, mas da fidelidade, da nossa fé. Deus tem um propósito em todas as situações que Ele nos faz passar, em todas as coisas que Ele nos dá e em todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. Viver pela fé é olhar a vida não com os nossos olhos, mas a partir da visão divina. É crer em suas promessas e saber que Ele tem o melhor preparado para nós, mesmo em tempos difíceis. É lembrar que o Senhor é o Deus da aliança e pela fé nós fazemos parte dessa aliança. Pela fé Ele nos abençoa. Ele derrama sobre nós o seu shalom, a sua paz completa,
de modo que nós não precisamos de nada. Saber disso dá para nós forças e dá ao profeta Abacuque forças para declarar aquilo que ele diz no final de seu livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que haja caos ao meu redor, ainda que haja pandemia, ainda que haja seca, deserto, ainda que tudo dê errado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque eu sei que Deus tem o melhor preparado para o seu povo. Deus tem o melhor preparado para você e para mim. E eu tenho uma notícia ainda melhor, meus irmãos. É que o melhor de Deus já veio. Jesus Cristo, seu Filho. Ele enviou o seu Filho, que não apenas se identificou conosco, mas viveu o que nós vivemos, viu a prosperidade dos ímpios, como nós vemos hoje, passou por todo tipo de sofrimento, como os que nós passamos também. O seu Filho pregou e viveu a palavra de modo correto e completo, e ao morrer na cruz em nosso lugar, Jesus Cristo se torna justo e justificador daqueles que creem nele. É porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar e ressuscitou, que nós podemos ter a certeza que, pela fé, nós viveremos. Pela fé, nós somos justificados diante de Deus. E um dia, meus irmãos, esse mesmo Deus nos dá a promessa de que Jesus Cristo irá voltar para executar o seu juízo sobre toda a terra e restaurar todas as coisas. Não haverá mais caos, não haverá mais pandemia, mais morte, mais doença, mais dor, mais choro, mais sofrimento, mais pobreza. Nós não sabemos que dia é esse, mas temos uma orientação. Se ele parece demorar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo lembra que enquanto vivemos nessa terra, cercados pela corrupção e pela natureza pecaminosa, nós devemos ter bom ânimo e andar por fé e não pelo que vemos. Nesses domingos de janeiro, nós pastores, embora não tenhamos combinado entre nós um tema específico, temos falado constantemente sobre qual é o direcionamento de Deus para a nossa vida para esse ano. O que Deus quer de nós em 2021. Nós falamos sobre o temor a Deus, sobre estarmos alicerçados em Cristo, sobre sermos guiados pelo Deus Pai para conhecermos ainda mais a Jesus, sobre termos uma vida com propósito. Hoje de manhã, sobre abençoarmos uns aos outros. E agora vimos que se quisermos receber orientação divina em tempos tão difíceis, devemos nos preparar para recebê-la, para praticá-la e crer nas promessas de Deus e na sua intervenção em nossa história. É pela fé que nós recebemos a vida eterna que Deus nos prometeu. Por isso, meus irmãos, que em 2021 a nossa fé se fortaleça ainda mais. Que nós nos preparemos sempre para ouvir a voz de Deus e possamos, como igreja, proclamar essa mensagem e viver por ela. Que possamos andar por fé e não pelo que vemos, porque temos a certeza que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder
que opera em nós. Amém? Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e cantar essa música que reforça os ensinamentos que recebemos aqui hoje.